Olá, cá estamos novamente no nosso canal Guia dos Perplexos, inicialmente pedindo desculpas por duas coisas. Segundo, porque a burca fica mais confortável do que a máscara. Não é uma proteção contra o coronavírus, é um problema bucal que não me deixa à vontade que vocês vejam. Então, segundo, porque eu supus que tivesse dado o fim ao vídeo e ele continuou filmando, o que não tinha mais nada a ver com o vídeo, já eu saindo em suma, o vídeo termina um pouco bem antes do que na verdade está na tela. Bom, feito esse pedido de desculpas, vamos então continuar. Quero mostrar a vocês uma gravura que vai ser de difícil visualização, mas nós vamos tentar. Eu tenho ela em tamanho grande e aqui, infelizmente, é o frontispício da Catedral de Chartres, a maior, a mais famosa catedral gótica do mundo. E aqui no frontispício nós temos um nicho, e nesse nicho nós temos ao centro Jesus de Nazaré em um círculo e ao lado dele a águia, o leão, o touro e o anjo. Então nós temos aqui os quatro animais, o anjo voando aqui no ar. Não fica muito visível o leão e o touro, mas aqui nós temos o perfeito caribou. Então, desculpa, nós temos o perfeito caribou, né? Então, os quatro animais: touro, leão, anjo e águia. O perfeito caribou é exatamente aquele que reúne as qualidades para ser o líder do governo mundial. Por quê? Porque, segundo a mitologia grega, que nós vamos ver aqui, a maioria dos homens é metade homem, metade animal. Aqui nós temos uma deusa, Vênus, ou uma ninfa, né, puxando o cabelo de um centauro. Aqui metade homem, metade cavalo. Poderia ser metade homem, metade touro. E assim a mitologia nos mostra, com o seu ensinamento, através de parábolas, através de metáforas, que a maioria dos homens não serviria para ser o governante ideal do mundo. Ou seja, é necessário se submeter à obra alquímica. Como nós já tínhamos mostrado aqui, né? É necessário fazer um trabalho onde haja uma mutação. Então esse vídeo aqui vai ser a mutação 3. Para chegar a esse ponto, nós temos várias escolas de mistérios, nós temos vários processos, métodos, o mais comum, maçonaria, Rosa Cruz e alquimia. No nosso livrinho de alquimia, aqui nós vamos começar a explorar. No nosso ABC do ocultismo, nós já mostramos a esfinge revelada. E, segundo um livro sobre maçonaria, aqui seria, vamos dizer assim, aqui estaria o homem que está apto a governar o mundo, porque ele tem o instrumento, quando ele tem aqui o compasso é simbolicamente a síntese dos instrumentos, né, do prumo, do nível e da régua e do compasso. Então ele sabe trabalhar com os instrumentos que são capazes de lavrar a pedra. Então temos em outro livro aqui uma síntese maçônica mostrando a mesma coisa.
aqui meio idealizado, meio angelizado, né? A figura é de um anjo, mas vejam que na mão ele traz também o compasso. Aqui fizeram o ser como lá está claramente um homem, aqui um anjo. Mas um dos quatro animais é representado ora por um anjo, ora por um homem. Então, na figura que está na Catedral de Chartres, que nós vimos que é Jesus, está no centro. Esse é o frontispício da catedral, esse é o nicho que nós queremos enfatizar. Aqui nós temos um anjo voando, né? Aqui nós temos um leão, por incrível que pareça, aqui um touro, né? E acima do touro nós temos a águia. Difícil de ver, de visualizar, mas é uma águia. Então, era a maneira como os pedreiros medievais, fossem eles maçons, fossem eles monges e frades. Nós sabemos que as grandes catedrais foram produzidas por construtores místicos, né, versados na arte real, na arte de construir, como arquitetos, peritos, né, mas versados também. Aqui nós temos a catedral em visão ampla, Chartres. Então, não era suficiente apenas ter os conhecimentos físicos para a construção do edifício, não, era um profissional, né? O que nós mostramos aqui, e nesse ponto essa gravura é bem mais clara do que a outra, vamos de novo comparar, veja, está mitificado, é a figura mística de um mestre maçom, com o compasso na mão para representar isto, né? O compasso é apanágio do mestre. O uso do compasso só o mestre sabe perfeitamente, porque é o compasso que delimita o espaço. A ponta seca num ponto, se você gira a outra ponta do compasso e tem a delimitação do espaço a ser trabalhado. Isso seja nos sentimentos, né? No pensamento, no concreto, na construção de uma cidade, de uma escola. Então, por isso, o compasso, que é o delimitador do espaço a ser trabalhado, mas aqui com a figura mitificada, né, emitindo raios para indicar que ele é uma figura angélica, não deixa de ser, né? Mas um homem não se torna anjo porque a natureza do homem é homem. O homem nasceu homem e morrerá homem, e a sua alma imortal, eu acredito nisso, na minha fé, a sua alma imortal será a alma de um homem. Um anjo não morre. Nasceu anjo, permanecerá anjo, é imortal e continuará imortal. Mas aqui, o autor da prancha pegou um homem que está, provavelmente Jesus, porque tem uma aura amarela aqui ao redor da cabeça, né? Provavelmente é ele, trabalhando a pedra bruta, mesma explicação que eu dei na figura anterior, só que aqui sem aquela aura angélica, né? Simplesmente um homem, mas o homem Jesus, aquele que é digno de governar o mundo inteiro, o herdeiro da promessa de Abraão. Então, segundo a Igreja Católica e segundo a maçonaria, aqui nós vimos o Cristo, o Cristo antropon, o Cristo humanizado, está aqui no meio do friso, ele está aqui no meio dessa oval, tem um oval, eu espero que vocês estejam vendo, ele está no meio e os quatro animais estão aqui na lateral. Então, este seria o homem ideal, herdeiro das promessas de Abraão, como do mesmo jeito que ali, veja como as duas associações, as duas sociedades, vamos considerá-las como sociedades apenas, ou como instituições, como vocês quiserem, herdaram a mesma tradição, né? O homem
visto, vivido, educado pela sociedade, pela família, pela igreja, pelo Estado, pela escola, fica sempre uma parte animalizada, né? É um ser que a qualquer momento a besta que está dentro dele pode despertar e aí ele vai cometer os absurdos que, como nós dissemos a você, cometeu Alexandre o Grande, né? Alexandre da Grécia, né? O conquistador do mundo na época. Aqui nós temos, já mostramos a vocês antes, mais uma prova de que a igreja é herdeira desta tradição e que não a explora, eu não sei porquê. São João, representado pela águia, é o animal que representa o evangelista São João. O touro representa São Lucas, é o animal que representa o evangelista Lucas. O anjo, representado pelo evangelista Mateus, e o leão, que representa o evangelista Marcos. Ademais, tem uma folhinha que eu não encontrei, procurei, mas não encontrei. O Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, que celebrou uma missa campal na praia do Flamengo, ele usou uma tiara, aquele chapéu pontiagudo de todo bispo usa, e que o Papa, como bispo de Roma, também usa, porque o Papa, porque é bispo dos bispos, né? É o chefe do colégio apostólico, é sucessor de Pedro, mas ele é bispo. Então, na missa, ele começava com essa mitra papal, não a tiara não se usa mais, os papas medievais usavam, deixou de ser usada, que é aquela coroa tríplice, mas a mitra papal, a mitra episcopal, todo bispo usa, e nesta tiara de João Paulo II, que eu espero encontrar a folhinha e mostrar a vocês, a mitra está dividida em 4 partes, e em cada uma das partes nós temos um destes animais. O leão, simbolizando o Evangelho de Marcos, o anjo, simbolizando o Evangelho de Mateus, o touro, simbolizando o Evangelho de Lucas, e a águia, simbolizando o Evangelho de João. Então, aí estaria o caribu, aí estaria o homem perfeito, tendo trabalhado essas qualidades, como nós mostramos a vocês no nosso livro, que com toda clareza decodifica o que é a síntese perfeita, que seriam os 4 animais dominados pelo ser humano, que não estou encontrando agora. Quer dizer, a esfinge, aqui ela está desenhada em pedra, né? E ela decodificada em 4 componentes, cada componente humano seria representado, aqui são as iniciações. Então, não é neste livro. Um boi, em cima do boi um homem, o homem segura a cabeça de um leão, o leão está na cabeça do homem, mas deixa ver o peito e a cabeça, e acima, na cabeça do homem, nós temos uma águia. Está magnificamente mostrado nos nossos livros sobre maçonaria. A águia bicéfala, símbolo dos altos graus. Então, é o topo, é o símbolo do que há de mais elevado no ser humano, né? Intuição, religião, criatividade, espiritualidade, comunhão com a divindade, que em Moisés era representado assim. Então aqui nós temos um painel
representando a grande loja dos obreiros, os artesãos. Aqui no brasão nós temos os 4 animais. Olha, vejam bem, né? Nós temos os 4 animais: o homem, o leão, o touro e a águia, protegido por 2 querubins, né? E a águia aqui atingiu, ela é a única que pode voar e sair daqui, atingiu a sagrada Shekinah, ou Shekinah, né? A noiva divina, né? O homem, a alma humana que conseguiu a iluminação, ou seja, a irradiação do olho que tudo vê está aqui dentro. Aprisionado? Não, guardado como um tesouro precioso. Então, mais bela concepção não poderia haver. E como se chega a isto? Bem, na maçonaria você não encontra essa figura, a não ser em uma velha expressão de uma maçonaria francesa, que talvez a gente mostre para vocês, mas o normal é ser representado por uma escada em caracol. Então veja, não é uma pirâmide. Aqui nós vemos que alguém está lá em cima da escada em caracol, Deus, simbolizado pelo olho que tudo vê, o esquadro e o compasso, que você sabe que alongando as pontas eu terei uma estrela de 6 pontas, entrecruzamento dos dois, e enquanto um membro está lá em cima da escada, o outro está cá embaixo, sobe-se e desce-se por essa escada, e estão também representados nos painéis maçônicos. Então, não há a rigidez, né, da concepção. Aqui nós temos uma loja francesa antiga, que não existe mais, onde há na representação dessa loja, no painel da loja, vários objetos como o tanque de bronze com os 12 touros, né? A menorá, o candelabro de 7 braços, a cobra que Moisés elevou numa ponta de uma haste, aqui está na cruz, porque ela se identifica com Jesus, uma pirâmide, e aqui o bico da pirâmide, que seria representado pelo olho que todo vê. Então, isto não é comum na maçonaria, isto é incomum. O comum na maçonaria, o normal, é você encontrar a representação de uma escada. Do mesmo jeito, aqui nós temos outra representação do altar maçônico, o mosaico, e o altar com os 2 querubins em cima da Shekinah. A Shekinah, ou Shekinah, como alguns, eu prefiro pronunciar Shekinah, então contém, né, a mente do ser humano que está em união com o ser divino. Não se chega lá sem ser através de um processo alquímico. Esse processo alquímico é representado aqui desta maneira. Nós vamos fazer o caminho da alquimia. Então, tábula smaragdina hermetis, tábua das esmeraldas segundo Hermes. Aqui está o simbolismo. Nós vamos em cima o sol e a lua, o cálice, e depois vamos ver cada um dos símbolos posteriormente, né? E aqui o trabalho do alquimista, um homem solitário, vivendo uma vida extremamente simples, mas os animais simbólicos estão aqui. Pelo menos são bem visíveis o leão e a águia. Aqui, o leão e a águia são visíveis, né? Perfeitamente visíveis. E aqui os discípulos, aqueles que vêm procurá-lo para poder ter dele as lições. Então, tanto na Igreja Católica, né, quanto na maçonaria, o homem pode se tornar um rei, né?
plenitude dos graus maçônicos de loja azul é a realeza, a nobreza, é conferir ao homem a nobreza. Um mestre instalado é aquele que chegou à corte, chegou à mesa do rei, foi considerado digno de participar da mesa do rei. Então ele se torna um nobre. Nobreza de coração. Aqui nós temos uma iniciação feita na Grécia, né? Triptólemo. Olha como é engraçado. Na maçonaria atual, o homem é o iniciador e a mulher e a mulher não existe. Aqui nós temos a mulher é a iniciadora, Triptólemo é o iniciado, e aqui nós temos a loja, onde vai um mestre conduzido o adepto. O adepto aqui pintado como se fosse uma criança, né? Então, a maçonaria mista tem tudo a ver, né? O homem, o maçom começa na idade de aprendiz, criança, né? A idade dele é de um jovem, muito jovem, é de um menino, é de uma criança, não é nem de um jovem, né? Aqui nós temos o abraço maçônico dado pelo Ibis, que é Thoth, o iniciador, a um iniciado que acabou de fazer a iniciação e recebe o abraço maçônico. Então, veja, não sei por que essas duas instituições estão separadas, porque em ambas, né, não existe a ideia da pirâmide, né? A pirâmide seria algo que tornaria aquilo que nós estamos vendo, o mundo, né? Uma cidade na qual tudo foi planejado para que um ou uma elite fique em cima, com todas as informações sobre todos. Nós sabemos que existe uma central de informações nos Estados Unidos, que há muito tempo atrás, um rapazinho denunciou e fugiu para a Rússia, né? E nessa central estão todas as informações do mundo. Quer dizer, se eu sair daqui da minha casa e for para a calçada, através do Google, podem me ver. Então, diz um amigo nosso que a vacina do coronavírus seria, na verdade, um chip que identificaria cada ser onde quer que ele estivesse. Mas acho que é pura fantasia. De qualquer maneira, mais uma vez vemos aqui a joia dos graus mais elevados, a águia bicéfala, aqui grau 32. A águia, insisto sempre, a águia, né? E o caminho para se chegar aos graus elevados é uma escada ascendente e descendente, a escada de Jacó, em cujo sonho ele viu anjos, quer dizer homens superiores, subindo e descendo por ela. Olha, tem um homem lá em cima, quer dizer, é ascendente e descendente. Quer dizer, você pode subir e você pode descer. Você pode degenerar e depois de ter se tornado um grande iniciado, você pode fazer uma grande bobagem, como 276 deputados federais do nosso Congresso Nacional, que tem 503 membros. Desses 503, 276 são réus da Lava Jato. Não são suspeitos, são réus com culpa comprovada, estão em julgamento. Talvez você não saiba deste número. É mais da metade. Então o homem pode subir, mas ele pode também descer. O iniciado, a escada é para ele subir e encontrar o sol, né? O hexagrama, que é o símbolo do equilíbrio, da serenidade, e o olho que tudo vê. Então, na alquimia, como na maçonaria, pode-se subir, a escada pode não ser
daquela maneira ascendente, mas de um modo aqui, uma escada mesmo, analisada aqui em seus vários pontos, a chave para os graus, mas de qualquer maneira não há a fixidez, né, que havia na Índia, das castas, onde quem nasce agricultor, o filho só pode ser agricultor. Quem nasce militar, o filho só pode ser militar. Como no sistema antigo, né, em que os pais tinham que seguir a profissão dos filhos. Né? Ao contrário disto, né, a maçonaria, Rosa Cruz, alquimia, nos oferece, então, o caminho da ascendente, que é uma voluta, né, como está belíssimamente no Poço da Regaleira. Né? Se vocês forem a Portugal, visitem. O Poço da Regaleira é um poço que tem uma certa profundidade, e dentro desse poço, uma escada em caracol vai do princípio até o fim. É uma grande curiosidade, porque a maçonaria hoje não usa na sua iniciação, não utiliza mais esse, vamos dizer assim, esse ingrediente. De fato, não cava um buraco no chão no qual se coloca uma escada descendente, mas já mostrei que o símbolo da escada descendente e ascendente, que é o sonho da escada de Jacó, está nos compêndios maçônicos. Portanto, aqui nós temos, na nota de $1, dividida em duas metades, a escolha. Mas, de qualquer maneira, a escolha, a águia ou a pirâmide. Em cima da águia há uma nuvem, ali estaria algo, vamos dizer assim, a glória de Deus, acima da cabeça da águia, e parece que os americanos escolheram a pirâmide, porque o livro The Grand Chessboard, Zbigniew Brzezinski, que foi conselheiro presidencial de vários presidentes dos Estados Unidos da América, então, para chegar ao topo, você tem que, se necessário for, assassinar. E ele diz isso no livro que eu tenho. No livro ele diz isso, ele foi demitido do cargo, porque ele disse isso clarissimamente. Isso é dito no livro clarissimamente, né? Usaremos a tática dos impérios antigos. Estou citando, tá? Eu não li o livro todo, que tem 426 páginas, mas um jornalista brasileiro leu, fez o resumo, depois ele fez um resumo do resumo, e aí está em determinado lugar citado o seguinte: usaremos as táticas dos impérios antigos, cooptando, fazendo acordos ou, em última instância, a guerra. Assim, está dito assim no livro. Aí ele foi demitido depois de ter sido conselheiro presidencial o plantador de amendoins, Jimmy Carter, o cowboy, Ronald Reagan, o homem do escândalo do telefone, Bill Clinton, depois o pai, Bush pai, depois Bush filho, depois Barack Obama. Ele escreveu esse livro quando estava como presidente Barack Obama. Ele achou que seria um sucesso, porque, segundo a visão dele, a intenção dele era despertar os americanos para o domínio da Eurásia, que é a maior fonte de riquezas do mundo, e que os americanos têm que repetir o que fizeram quando foram atacados pelos japoneses em Pearl Harbor: entrar na guerra e conquistar a Eurásia. Bom, ele fez isso, conquistou o Egito, conquistou a Líbia, conquistou o Iraque, matou Saddam Hussein, enforcado, foi julgado enforcado, matou Muammar Saddam Hussein, Al-Qaddafi, Muammar Gaddafi, e lá dirigiu-se à Síria para matar Bashar al-Assad quando a Rússia interveio. O próximo alvo seria o Irã.
Então, ele escreveu este livro. Eu tenho o livro em inglês, eu tenho o resumo com inglês traduzido e há coisas desse livro. Primeiro, nós enviamos uma pessoa para convencer o governante. Olha, cito de novo. Primeiramente, enviamos uma pessoa para convencer os governantes de que nós podemos dar a ele aquilo que ele mais deseja. Aí vem o suborno, aí vem a corrupção. Então é necessário que eles saibam que a elite que o cerca, os caciques do Partido do Brasil, PSDB, PTB, sei lá, o que mais deseja. O que é que essa elite mais deseja, né? Os caciques dos partidos, os que estão representando a gente no Senado ou na Câmara Federal. A mim não representam, porque, infelizmente, eu não saberia escolher entre os 503 deputados federais que sentam no Congresso Nacional para formular as nossas leis, tomar as decisões que levarão o nosso país a ser o país do futuro, que continua cada vez o futuro mais distante. Deles, 503, metade de 500 é 250. Metade de 503 é 251,5. Pois bem, 276 são réus da Lava Jato, já sendo investigados, não são suspeitos, já está lá, investigado pela Polícia Federal. A questão do Moro e do presidente agora veio trazer um grande problema para a nossa nação, porque só deputados federais, 276, estão sendo investigados. Eu, portanto, não poderia dizer... Renan Calheiros saiu do Senado, foi expulso do Senado, né? Era presidente do Senado, esse ratão, né? E roubava dinheiro à vontade. O esquema da Petrobras, segundo um dos ratos que eram assessores dele, a maior parte ia para Renan Calheiros. E quem coordenava tudo isso, eu ouvi o depoimento deste cidadão, e agora esqueci o nome dele, o mesmo daquele que seria candidato a presidente da República e que o avião, dizem que a CIA derrubou. Estava na cadeia, mas como tem mais de 60 anos, agora foi para casa. Então veja, o esquema era tirar o dinheiro da Petrobras através de propinas com acordos, licitações entre a Petrobras e determinadas empresas. O maior beneficiário, quer dizer, a fatia maior ia para Renan Calheiros, e o coordenador, quer dizer, quem dividia tudo da maneira que ele achava conveniente, era o senhor Michel Temer, que foi preso 2 vezes e foi solto 2 vezes e está em casa, porque a prisão em segunda instância está em discussão, e justamente está em discussão porque, se ela for aprovada, Temer volta para a cadeia. Então, como blindaram ele, então isso não vai adiante, isso deixa o Lula também solto, mas o importante era prender esse canalha, né? Do presidente do Senado, ninguém mais ouviu falar, do Renan Calhorda, né? Do Michel Temer também se escondeu, sumiu, nunca mais se ouviu falar. Então, a escada, na verdade, pode ser de subida e de descida. Nós temos aqui esse mesmo painel, mas temos um outro painel aqui. Esse é de 1º grau, esse é de 2º grau, em que a escada ascensional também é de subida e de descida. Você pode subir por ela, você pode descer por ela. Então é triste chegar ao topo e depois descer, né? Mas quantos não fizeram isto, né? Vocês estão cansados de ver cidadãos de bem. Por exemplo, o Bill Clinton foi destituído, e não foi destituído porque não se fez o escândalo que se devia, porque depois de subir, olha que maravilha de criação, a escada de Jacó. Como se chega ao topo, quer da Igreja Católica, quer da maçonaria. É uma escada ascendente que se sobe por mérito e por esforço, e que lá no final está o símbolo do grande arquiteto do universo, o rei
de todas as esferas. Isso foi tirado de uma alegoria, que é o sonho de Jacó, e, de qualquer maneira, a crença geral é que quando se reúnem os maçons para uma reunião em sua loja, representada aqui por essa mesa e por esses objetos, Mercúrio, o mensageiro dos deuses, vem de lá de cima trazendo a luz divina, a luz do céu, sabedoria, poder e amor para a reunião, para a mesa onde os candidatos, como nós mostramos, estudam reunidos, né? Ou de maneira simples, como era a maçonaria do século XVI, ou de uma maneira mais sofisticada, como acontece agora, né? Então, nós temos várias lojas. No século XVI e XVII, eles se reuniam com bastante simplicidade. Uma loja maçônica, aqui está em tamanho bem pequeno, que, está vendo? O raio do grande arquiteto, do olho que tudo vê, parte do céu, bate no espelho e do espelho se espalha sobre a mesa ao redor da qual estão reunidos os maçons em seu trabalho. Aquela outra gravura mostra que, de outra maneira, o raio de luz aqui é representado pelo mensageiro dos deuses, Mercúrio, um anjo, hoje nós diríamos isso, né? Que faz com que esse raio de luz chegue até a mesa de trabalho dos maçons, vindo dos páramos celestiais. E aí, através dessa mesa de trabalho, que nós mostramos em outro livro de maçonaria, que era mais simples em determinado momento, e depois se tornou muito complexa e luxuosa, né? Então, hoje em dia, para você ser maçom, você terá que gastar uma grana, porque a loja maçônica exige um luxo que poucos se poderão dar ao trabalho de fazer, de construir o templo maçônico. Aqui está o exemplar. Então, hoje o maçom trabalha nesse ambiente. É um luxo acessível a poucos, então é um clube de ricos. Enquanto nos séculos XV, XVI, XVII, né, bastava que 7 mestres quisessem se reunir. Eu sou membro de uma associação, Federação Francesa, Federação de Lojas Livres e Soberanas da França, e aqui nós temos em vários lugares, aqui uma reunião com o grão-mestre. O grão-mestre é o rei Frederico II da Prússia. Ele é o único que está sentado, mas não por ser rei. Ele está sentado por ser o presidente da loja. E os demais membros da loja estão em pé. Aqui nós temos algum de avental. Ó, esse aqui, que o meu dedo está em cima. Vocês não estão conseguindo ver. Então deixa eu colocar. Este aqui está de avental, ó. Meu dedo está em cima da cabeça dele. Vejam a figura toda, está de avental. Este aqui atrás, quer dizer, é o ajudante de ordens do grão-mestre. Na loja tem outro nome, então está aqui do lado do grão-mestre de avental, o grão-mestre também de avental. Então, o trabalho de uma loja maçônica dirigida pelo rei Frederico II da Prússia. Mas hoje não se faz mais esse tipo de trabalho, né? Aqui é algo semelhante, é uma iniciação de mestre maçom. Então o tapete da loja está aqui, e é no tapete da loja que eles trabalhavam, ou seja, em cima de qualquer superfície, seja ela uma mesa como essa aqui em forma retangular e de ferradura, seja ela uma mesa redonda ou ovalada, não importava. O que importava era que a luz do grande arquiteto do universo viesse até a loja e que os seus membros estivessem dispostos a subir pela escada de Jacó, que no final das contas é a escada ascendente, né, para poder chegar
pelo mérito, esforço, estudo e trabalho aos graus mais altos, né? Então, a maçonaria é um repositório de tradições, como a alquimia, em que começa com a morte, gabinete de reflexões, é a morte, né? Do mesmo jeito que no livro de Fulcanelli, O Mistério das Catedrais, tudo começa com a morte simbólica. Lá em cima a esfinge, não a pirâmide, em nenhum lugar aqui a pirâmide, né? Os objetos de trabalho do alquimista, que não são o compasso, o esquadro, a régua, o nível e o prumo, mas são outros objetos de trabalho, e aqui a morte, o mesmo emblema que está ali. Então tudo começa com a morte. Morrer para uma vida profana e viver para uma vida nova, uma vida de virtudes, segundo a régua e o compasso. Como dizia Gilberto Gil, a Bahia já me deu régua e compasso. Alô Brasil, aquele abraço maçônico, né? Aquele abraço que nós vimos você, Totti Ibis, abraçando um iniciado. E, mais uma vez, quero mostrar para vocês a identidade entre igreja e maçonaria, mostrando aqui o símbolo da alquimia de uma igreja, né? Nós temos aqui um símbolo da alquimia, está escondido, bem escondido. É a escada, de qualquer maneira, é a escada de Jacó, né? Então, tanto a igreja quanto a maçonaria, então, idealizaram que a subida seria feita através de uma escada, e essa escada escondeu-se mesmo, viu? E essa escada seria ascendente e descendente. Você pode chegar em cima e depois cair. Se não se mantiver reto, né? Visita interior à terra, retificando que invenies oculto lapidem. Então, só sendo reto e se mantendo reto, você encontrará a pedra oculta, a pedra filosofal, a pedra dos filósofos. Agora a gravura resolveu se esconder. A gravura é da Igreja Católica, está em uma catedral. Aqui embaixo nós lemos Notre-Dame de Paris, aquela que incendiou recentemente. Ela aqui é a escada. Este é um dos símbolos da alquimia, uma síntese alquímica. O livro Lege, Lege, Relege, Labora et invenies. Leia, leia, releia. Trabalha e encontrarás. Não diz o quê, né? Mas aqui nós temos o alquimista com o cetro na mão, sentado num trono, e a escada, olha a escada de Jacó, a mesma escada da maçonaria, olha, a mesma. Só o método é diferente, os instrumentos são diferentes, os instrumentos são simbólicos. Na verdade, você vai usar a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade, né? De qualquer forma, são 4 sempre. É a esfinge, né? Já estamos aqui decodificando a esfinge. E, portanto, nos evangelhos aqui e nos evangelistas, nós estamos mostrando que, olha só, que afirmação terrível, os evangelhos de Jesus Cristo são feitos para aprimorar a sua inteligência, a sua vontade, a sua memória e a sua sensibilidade. São os 4 objetos que nós vamos encontrar em todas nos 4 animais ali, em todas as esfinges, né? Na esfinge do Egito, na esfinge. Aqui nós estamos em uma civilização muito antiga que está semi-destruída, mas dá para perceber a cara de uma pessoa e as patas aqui que foram
corroídas, corrompidas, mas é uma esfinge. Aqui tem mais duas nesses pilares de entrada, né, também deterioradas. Então, é essa esfinge que nos levará àquilo que está prometido por Albert Pike, mas que poucos homens têm a coragem de conquistar, né? Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui está a mitra, com o facho de luz, a estátua da liberdade. Mas aqui é mitra. Eu, cristão, acredito que o meu libertador é Jesus Cristo. De qualquer maneira, fica aqui uma denúncia, né? Então, aqui nós temos na pedra, gravada na pedra, os 4 fundadores dos Estados Americanos, e em um livro de História da Literatura inglesa que eu usei na Faculdade Católica de Petrópolis, há um encontro desses 4 personagens que são os pais da pátria, os que idealizaram a Constituição, há um encontro deles com uma comissão de cázaros, judeus askenaz, onde eles prometem aos cázaros leis especiais, condições especiais, tratamento especial, se eles usarem o dinheiro deles para conduzir o processo de alavancamento dos Estados Unidos. Por isso que o Brasil não teve a sorte de chegar até onde os Estados Unidos chegaram, né? Não é somente sorte, né? Aí vai mais alguma coisa, dizer sorte aí seria cinismo, né? Uma grande dose de cinismo, né? Então, nós já vimos que aqui está o ideal, vários brasões, todos eles com a sagrada Shekinah protegida pelas esfinges, com os 4 animais embaixo. E já vimos também a sobejo, que na Catedral de Chartres, na França, Chartres é na França, no frontispício da catedral temos Jesus Cristo aqui num oval e os 4 animais, dizendo que ele é o perfeito caribou, né? Ele é o equilíbrio da força do touro, né, da fortaleza do leão, da inteligência coordenadora do homem e da espiritualidade da águia, que vão nos conduzir até o olho que tudo vê, o grande arquiteto do universo. Os cristãos sabiam disso há algum tempo, visto isso era a capa de um evangelho. Hoje acho que ninguém mais sabe. Se perguntar se você perguntar isso a um padre, ele vai dizer: está brincando comigo, isso não existe. Mas eu fui a uma missa em que eu irradiava a missa. Na Igreja Santa Terezinha, o padre João Luiz pediu para eu irradiar a missa. Havia um pequeno sistema de radiodifusão e a missa era irradiada e eu era o locutor. E então o padre, nesse dia, não era o padre João Luiz, vinha com uma batina e um paramento que trazia os 4 animais. E eu aproveitei, enquanto ele fazia a entrada e aqueles ritos de entrada, eu expliquei rapidamente para a audiência, quem estava me ouvindo, por que é que o paramento do padre tem aqueles 4 animais: o leão, a águia, o anjo e o touro. E quando acabou a missa, o padre me deu um esporro daqueles que o que eu falei não tinha sentido nenhum, que eu não devia ter falado aquilo e que eu estava proibido de falar aquilo novamente. Olha que coisa fantástica. Está aqui na capa dos Evangelhos, num livro que eu tinha dos Sinóticos, português, edição em Lisboa. E aqui está a majestosa escada tirada do sonho de Jacó, pela qual os anjos subiam e desciam, mão e contramão. Quem sobe
não desce, quem desce não sobe. E que a maçonaria tão sabiamente colocou como sendo um caminho, nós colocamos aqui, qualquer das duas figuras vai dar uma escada ascendente. Não é uma escada de degraus, na verdade, é assim, né? É uma espiral ascendente, como está na prancha do segundo grau. Então, vejam quanto material nós temos para poder nos educar e chegarmos ao que nós pretendemos, né? A sermos o perfeito Caribou, a sermos um homem que poderia ser a imagem de Jesus e ter, vamos dizer assim, a capacidade de dirigir qualquer coisa, inclusive o mundo. Era essa a ideia que tinham os revolucionários que fizeram a Revolução Francesa, mas infelizmente eu não sei se os presidentes da República e os líderes do mundo inteiro, né, poderiam ser representados por aquelas figuras que eu mostrei, né, na maçonaria como um anjo, no livro da maçonaria representado como um anjo, no outro livro representado como Jesus dobrado com o compasso na mão, mas sempre com o compasso. Então, temos várias escolas que são descendentes das escolas de mistério. O cristianismo é a última delas, o islamismo já não é mais uma escola de mistérios, né? Já é mais alguma coisa, é imperialista, ele quer a conquista do mundo, a Sharia, a lei que se impõe ao todo mundo, mas não é a promessa de Deus aos patriarcas? Não começamos assim com Eduardo Chorré? Eu te darei a ti e aos seus descendentes essa terra. E aí começa, né, a promessa para você e seus descendentes possuirão a terra. E então alguém terá que governar essa terra. Então, não temos como fugir dessa realidade. O mundo já é uma aldeia global e a pandemia do coronavírus prova isso. Vamos continuar no próximo vídeo. Esse é o Alquimia Mutação 3. Espero ter ajudado e até a próxima, se Deus quiser.